Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, o Senhor tem vários conselhos para dar. Não são a lei. Não são a lei. Em Romanos, capítulo 8 também, Paulo escreve assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E uma pessoa que quer se justificar diante de Deus pela lei, ela está andando segundo a carne, porque ela quer aplicar na sua carne os mandamentos da lei que ficou comprovada ser incapaz de domesticar a carne. Paulo começa esse capítulo 6 de Gálatas. Primeiro ele fala de um homem, no versículo 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aqui tem duas lições a serem aprendidas. Uma, que se alguém cair em algum pecado, em alguma ofensa, então outros devem ajudá-lo. Outros devem encaminhá-lo com espírito de mansidão. Mas quem seriam esses outros? Vós que sois espirituais. E aqui então dá um toque na cabeça da gente, né? Quem é que pode se considerar espiritual? Aí entra a questão do versículo 3, quando fala assim: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, é fácil você identificar uma pessoa que se considera espiritual. Para começar, ela só fala de si. Ela se coloca como exemplo das outras pessoas. Olha, eu sou assim, eu faço assim. Você deveria ser que nem eu. E coisas desse tipo. Ela se coloca como referência. Essa é uma pessoa que cuida ser alguma coisa não sendo nada. Não sendo nada. Então, a pessoa que realmente é espiritual, ela vai ajudar o outro sem fazer de si mesmo a referência, o exemplo. Ela vai ajudar o outro para que o outro se levante e o outro não caia em pecado, não caia em erro, mas olhando para Cristo, vai ajudar levando a pessoa a olhar para Jesus. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Ou seja, quem vai ajudar deve tomar cuidado para não cair no mesmo erro. É por isso, por exemplo, que um irmão, na carta de Tito, de Paulo a Tito, ele dá várias instruções para os homens velhos, as mulheres idosas, as mulheres jovens e os rapazes jovens e depois os servos, né? Mas um detalhe que aparece ali é que na hora que chega das mulheres idosas, Paulo fala como elas devem ser tal, para ensinarem as mulheres jovens a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos e blá, 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 blá. Paulo não disse para Tito ensinar as mulheres jovens. Ele disse para Tito ensinar as mulheres idosas o que elas deveriam ensinar para as mulheres jovens. Porque não caberia a Tito, que era um jovem, se envolver no ensino de mulheres jovens acerca de práticas como casamento, cuidados do lar, ajudar o marido e coisas assim. Porque ele poderia ser tentado a cair. Um irmão, um varão, um homem, ele nunca deve ser conselheiro. Claro, ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus é uma coisa. Mas quando aparece, por exemplo, uma irmã com problemas de conjugais, por exemplo, está com problema com o marido e tal, irmão, eu queria conversar com você, que eu estou com problemas com meu marido e tal. Peraí, então que eu vou chamar minha esposa, ou eu vou chamar uma irmã para conversarmos juntos. Nunca um homem deve estar sozinho aconselhando uma irmã
em assuntos íntimos, porque ele pode ser tentado também a cair em pecado. É muito importante lembrar disso. E aí ele continua no versículo 3, ele falou, porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra. Prova como? Prova para si mesmo. E terá glória em si mesmo e não no outro. Como se prova a sua própria glória? Não comparando-a com a de outros. Porque se eu, por exemplo, falar assim, eu gosto de pregar o evangelho, mas eu começo a olhar outros que pregam o evangelho e começo tipo que me gloriar, eu não prego que nem o fulano lá que prega tudo errado, eu sim, estou pregando da maneira correta, alguma coisa assim. Não. Ou eu me visto de tal maneira, mas eu não me visto que nem aquela outra lá, aquela irmã lá, ela se veste de uma maneira sensual, que não tem nada a ver, tal. Isso aí, se comparar, você querer adotar uma postura com base em comparação com outras pessoas, é não estar provando cada um a sua própria obra. Você está fazendo comparações. Porque fazendo comparações, você vai sempre encontrar alguém pior que você, e aí vai poder se gloriar. Eu não sou que nem aquele lá. Eu não sou que nem aquele publicano lá, né? Eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo. E no versículo 5, ele fala de Gálatas, capítulo 6, versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Ele falou no começo aqui, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei de Cristo é essa? Você acabou de falar que nós não guardamos a lei, etc. e tal. A lei de Cristo é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a lei de Cristo. Essa é a lei de Cristo. No versículo 2, que fala aqui da lei de Cristo, lá em João 13, versículo 34, o Senhor Jesus falou assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Essa é a lei de Cristo. Esse é o mandamento, né? Lá em João 15 também, ele fala no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 12, ele fala assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a referência agora não é mais um livro da lei. A referência é o próprio Senhor, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala no versículo 2, levai as cargas uns aos outros, por amor, não é? E depois ele deixa claro no versículo 5 que cada um levará a sua própria carga, porque cada um é responsável pelo que está passando, para não ficar esperando que outro faça isso. Tem uma passagem muito bonita. Quando você vai lá no Antigo Testamento, havia a lei da restituição. Êxodo 22, 3. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue, e o ladrão fará restituição total, e se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Realmente aqui aquele versículo que eu mencionei, da restituição. Quando um judeu roubasse alguma coisa de outro, ele tinha que restituir a mais, tinha todo um quinto a mais, alguma coisa assim. Ele tinha que restituir. Se ele roubasse, ele podia ser morto. Ou então ele tinha que se vender como escravo para pagar o dano que ele fez. Isso era a lei. A lei era assim. Eu acho que é Êxodo ou Levítico, agora não lembro o versículo. Mas a lei era assim, a lei era implacável. Mas quando você vai lá para Filemon e vê a carta que Paulo está escrevendo para Filemon, essa carta foi encaminhada junto com Onésimo, um escravo de Filemon que fugiu de Filemon, se converteu na prisão pelo ministério do apóstolo Paulo. Aí, quando ele é solto da prisão, Paulo exorta a voltar para o seu antigo senhor, que ele fugiu, não é?
e leva uma carta de Paulo, escrita de Paulo, para Filemão, perdoar o seu escravo, perdoar o seu servo, dizendo que ele tinha ido embora, fugido como um inútil, mas ele estava voltando agora como alguém muito útil, porque era um irmão em Cristo. E não só isso, Paulo escreve ainda na sua carta, vamos até abrir lá, em Filemão, capítulo 1, só tem um capítulo, no versículo 15, ele fala assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Paulo está dizendo que Deus permitiu isso, essa fuga do escravo, para que ele voltasse agora como irmão, para que o Filemão não perdesse mais Onésimo, que voltava agora convertido a Cristo e muito mais responsável e muito mais fiel do que jamais foi antes da sua incredulidade. E o curioso aqui é que Paulo tinha pregado o evangelho para Filemão. Filemão tinha se convertido pelo ministério de Paulo. E aí um escravo incrédulo de Filemão foge, vai parar na mesma prisão de Paulo. Você acha que é coincidência isso? É nada. O nosso Deus não tem coincidência. Vai parar na mesma prisão de Paulo, se converte e agora volta para o seu Senhor com uma carta uma carta de encaminhamento, né, de Paulo, dizendo isso aqui, no versículo 16: não já como servo, antes, mais do que servo. Ele volta para você não mais como um servo, mas como mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. E aí no versículo 17, assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, esse era o ponto que eu queria chegar, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu o pagarei. Eu o pagarei. Lembra do que eu falei? Que o escravo que roubava lá no Antigo Testamento, ele tinha que seguir a lei, ele tinha que ser castigado, ele tinha que devolver. Se ele não tivesse que devolver, ele tinha que se vender como escravo. E aqui, na sã doutrina dos apóstolos, no cristianismo, do lado de cada lei, nós vemos um irmão Paulo se comprometendo a pagar caso aquele escravo tivesse causado algum dano ao seu senhor Filemão. E essa é a maneira do comportamento cristão. Não é mais aquela implacável lei, né, que condenava à morte quem caía em pecado, quem errava. Mas voltando então ao nosso capítulo 6 de Gálatas, no versículo 6 ele vai dizer: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Importante entender aqui dos excessos que esse versículo traz. Uma vez eu recebi um e-mail de um irmão dizendo que ele não estava aguentando mais, porque ele fazia parte de uma denominação onde tem o bispo primaz. Eu fui até procurar na internet, ele deu o nome, né? Fui procurar o Facebook do tal bispo primaz. Aí apareceu o bispo primaz, todo enfeitadinho de terno, gravata, anel de ouro no dedo, a mulher do bispo primaz toda perua, né? Aquele cabelão todo produzido, toda pintada, cheia de joias e tal, e os filhos também todos arrumadinhos. Então tinha o bispo primaz, né? Que a família do cara era impecável. E ele não estava aguentando, porque ele falou que nessa denominação ele não tem só 10, não tem só dízimo. Tem metade do que você tem que dar pro bispo primaz. Até eu, né? Fala a verdade, né? Até eu vou abrir uma igreja assim. Metade do que a pessoa tem passa para mim, tá bonito. Então é muito importante entender que isso aqui é reparta, não é no sentido de dividir no meio e dar metade. É reparta, dos seus bens para aqueles que o instruem. Nós sabemos que nós
Existem irmãos que trabalham na obra do Senhor e por isso precisaram deixar de trabalhar num emprego secular e vivem da ajuda que irmãos dão a eles. Vivem de ajuda de irmãos. Porque não tem um trabalho secular mais, tem que vir de algum lugar, o arroz com feijão, né? O dinheiro para viagens, o dinheiro para visitas, o dinheiro para a própria família, para sustentar sua família, para ter onde morar e tudo mais. Então, quando você identifica um irmão assim, que está trabalhando assim na obra do Senhor, o seu coração deve ser movido a fazer isso que está escrito aqui. Repartir com ele dos seus bens materiais. Porque ele instrui você em bens espirituais. E nós temos mais sobre isso nas cartas aos Coríntios, né? Quando fala da coleta, quando fala de dar, né? Aí no versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo aqui é muito usado na religião no sentido de a pessoa, tudo que ela fizer aqui na terra, ela paga depois que morrer. Mas não é isso que está falando aqui. Aqui não, aqui é em vida. É em vida. Tudo que o homem semear, isso também ceifará em vida. Em vida. É importante entender isso, porque senão você cai naquelas doutrinas espíritas, né? Tem um versículo em Jó, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo, ou seja, colhem o mesmo. Então, quem semeia vento, colhe tempestade, porque vai colher o fruto daquilo que praticou aqui no mundo. Isso é em vida, porque o crente não será julgado, para começar, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo ou em condenação, mas passou da morte para a vida. Então o crente não é julgado. As suas obras serão julgadas para receber ou não recompensa, mas ele próprio não é julgado. Agora, o incrédulo será sim julgado. Então tudo que ele fizer aqui no mundo, ele realmente vai ter que depois passar pelo juízo final e pagar, sem jamais esgotar a sua conta, em uma eternidade no lago de fogo. Porque ele estava perdido. Porque ele se perdeu. Ele não creu em Deus, ele não creu em Cristo, ele não foi salvo. Mas então esse versículo é limitado ao crente. Essa carta foi escrita a crentes, né, lá em aos Gálatas. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, se arruma confusão. Eu estava vendo hoje uma notícia que identificaram o torcedor que tratou um outro lá, torcedor, com racismo. O torcedor que ficou fazendo gestos racistas para um outro torcedor num determinado jogo de futebol, e a polícia identificou ele e já prendeu. Agora eu fico pensando, esse cara foi assistir o jogo, foi no estádio, foi se divertir. Podia ter assistido o jogo, botado a viola no saco e ido para casa. Por que ele teve que ir lá ofender um rapaz por causa da cor da pele dele? Agora ele está na cadeia. Agora ele está na cadeia cercado de outros que provavelmente são também da cor da pele do rapaz que ele ofendeu. O que ele vai explicar para esses outros? Vão dar uma pisa nele na cadeia, sem dúvida alguma. A justiça que mais funciona nesse país é a da cadeia, né? O cara molestou uma criança, não sai vivo da cadeia. Não sai vivo. No dia seguinte ele aparece suicidado na cela dele, né? Então, às vezes a pessoa faz uma besteira dessa e vai ter que cumprir, vai ter que pagar pela besteira que fez. Então é nesse sentido aqui. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção.
mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É importante entender que a maneira como nós dedicamos a nossa vida aqui, neste mundo, irá também ter consequências nesta vida, ainda nem na vida eterna, nesta vida. Eu recebi uma mensagem, um e-mail longo de uma jovem reclamando, falando em suicídio, que ela não aguenta viver nesse mundo e etc. Então eu falei assim, ó, procura uma coisa para fazer, porque você está nesse mundo, você professa ser cristã, você não está mais aqui nesse mundo para si mesma. Você está aqui para servir o Senhor. E a vida não é sua. Você não pode falar assim, eu vou tirar minha vida. Isso não é sua vida. Você não tira a própria vida, você tira uma vida que é do Senhor, que Ele deu para você, usar nesse mundo para Ele. Para Ele, para o bem dele e para o bem do próximo. Então, minha filha, eu falei para ela, vai procurar um asilo e ajudar lá a limpar a fralda, trocar a fralda de velhinhos, e dar banho em velhinhas. Vai lá fazer isso, faça alguma coisa de importante com a sua vida. Não vai jogar fora a sua vida. Faça alguma coisa de importante. Fica pensando só em si mesmo, fica olhando para o umbigo no espelho, só contemplando o próprio umbigo. Vai usar a sua vida, a vida que Deus deu para você, vai usar para a glória de Deus. Todo cristão tem que usar a sua vida para a glória de Deus. Tem até um vídeo que eu fiz, depois quem quiser procurar, chama Devo Aproveitar a Vida? Você vê, eu ponho sim, você deve aproveitar a vida, mas a pessoa pensa que eu vou falar de você tem que ir na balada, não, você tem que aproveitar. Você que é cristão, você tem uma vida agora que você tem que aproveitar ao máximo para a glória de Deus e para o bem dos irmãos, para o bem dos seus próximos. É isso que nós fazemos com a nossa vida aqui. Então, aquele que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Quer dizer, você investe a sua vida só em coisas aqui, nesse mundo, só nos prazeres passageiros da carne, você pensa que vai colher o quê depois? Hã? Vai ser feliz? Não. Não. Quantas notícias a gente vê de artistas, de celebridades riquíssimas, que têm tudo, e aí se matam. Por quê? Porque não tinha sentido a vida. Chegou no topo, viu que não adiantou nada, e aí? Para onde vai? Não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. É droga, daí entra na droga, entra nos remédios e faz como um ator lá que pulou da janela do hotel onde estava, né? Teve uma crise lá e pulou. A pessoa, você vê às vezes atrizes lindíssimas, modelos lindíssimas, na flor da idade, de repente jogam fora a sua vida. Nós temos uma vida para Deus. Recebemos de Deus e é como se Ele desse e falasse assim, eu quero ver o que você vai fazer com isso que eu estou te dando. Eu vou deixar nas suas mãos essa vida. Vamos ver se você vai usar da maneira correta. Então, o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo que é a moeda mais preciosa que existe, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos da família da fé. Então, eu devo estar empenhado neste mundo, nesta vida, a fazer o bem a todos. Mas a prioridade são os irmãos. Ah, os da minha igreja? Não, os da família da fé. Irmãos são todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que confessam crer no Senhor Jesus. Importante isso, porque muita gente lê isso aí e fala assim, então tenho que fazer da família da fé, né? Os da igreja lá, dos irmãos com quem eu convivo. Não, não é isso. Da família da fé é daquela família que tem a Deus por pai. Muito importante pensar da maneira correta esses versículos, né? No versículo 11, Paulo escreve algo que nos dá a entender, como muitos entendem,
que ele tinha quando você junta esse versículo com aquele outro versículo que ele fala do espinho na carne, e aquele outro que ele fala que, se possível fora, vocês teriam me dado os seus próprios olhos, e da aparência dele, que era uma coisa que realmente era abominável para alguns, a aparência dele. Então, você juntando tudo isso, você chega à conclusão que talvez aquele espinho na carne, que era o mensageiro de Satanás, porque Deus pode usar também Satanás para disciplinar os seus filhos, esse espinho na carne provavelmente fosse uma doença nos olhos. E quando ele escreve aqui, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Geralmente não era ele quem escrevia as cartas, mas algum pedaço das cartas ele escrevia, como esse pedaço que ele vai falar aqui, na carta de Filemão, né, aquela carta que eu mencionei, quando ele fala que ele do próprio punho estava escrevendo que pagaria o que o escravo tivesse, porventura, roubado. Então, talvez esse versículo 11 tenha mesmo a ver com o problema dele de vista, para escrever com grandes letras. E no versículo 12 ele fala: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eram os legalistas, os judaizantes. Eles queriam mostrar boa aparência na carne. O que é? Ah, eu sou circuncidado. Grande coisa. Cortou um pedaço da carne, mas não cortou a carne. Que era o que representava, né? A circuncisão, você tirava um pedaço da carne para dizer que agora você não estava mais confiando na própria carne. Mas no versículo 14 ele dá a conclusão: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então o crente, ele está morto agora. Ele está morto. O mundo está morto para o crente. E o crente está morto para o mundo. Então o cristão não vai querer se interessar mais do que o necessário pelo mundo. Porque o mundo está morto. E o mundo também não vai ter interesse no cristão. Porque o cristão está morto para o mundo. O mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Então nós não temos nada para conversar. Um não vai ter interesse no outro. É esse o ponto aqui. E no versículo 15 ele fala: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Por que ele fala isso? Porque podia ter aqueles que falam assim: eu não sou circuncidado. E eles estariam, então, se gloriando de não ser circuncidado. Né? Depois de ouvir tanto falar que a circuncisão não é para o cristão, alguém podia se gloriar agora por não ser circuncidado, não ser circunciso. Mas não tem valor nenhum. É glória também, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esse termo aqui, Israel de Deus, alguns tentam dizer que é a igreja, né? O Israel de Deus, mas a igreja nunca foi Israel. A igreja é a igreja. Então, talvez a explicação mais correta aqui seria dizer que Israel de Deus são os israelitas que se converteram a Cristo. Que esse é o único que Deus realmente considera como o povo de Israel convertido ao Messias. Que agora é como Paulo, né? Fazendo parte da igreja. Versículo 17, ele vai terminar dizendo que ninguém me inquiete, porque depois de tudo que ele falou aqui, ele ia ter uma fila de Gálatas querendo furar o pneu do carro dele, né? Ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Que marca? Que marca do Senhor Jesus no corpo?
todas as chicotadas e socos e pontapés e marcas de algemas que ele recebeu. Ele ia manter, ele tinha agora cicatrizes de ser alguém que realmente serviu a Cristo. Não serviu só de intelecto ou de blá blá blá. Ele sofreu por ter sido fiel a Cristo. E termina então: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.